do apóstolo Pedro. Se os irmãos tiverem dificuldade, vá lá no Apocalipse, o último livro, e vem voltando aí algumas folhas, porque vai ter Judas, terceira, segunda e primeira carta de João, depois segunda carta de Pedro, depois a primeira de Pedro. Capítulo 5. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias ou acessem suas Bíblias, e aqueles que estão também em suas casas, abrem suas Bíblias, acompanhem o texto também, e tenha, mesmo que esteja em casa, né, no sofá aí assentado, tenha toda reverência, e aqueles que estão aqui também, toda reverência à palavra de Deus. Eu gosto muito de um texto lá em Neemias, quando Neemias vai falar ao povo, aí está Esdra, Neemias, está as autoridades ali do povo, e o povo fica um dia quase inteiro em pé ouvindo a palavra de Deus. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, todo mundo em pé. Mas aqui mesmo sentados, como os irmãos estão, mas em reverência, e aqueles que estão em casa também. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, o verso 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, o nosso Deus, tem cuidado de vós. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos conduzido aqui neste lugar, ó Pai. Os nossos corações, as nossas mentes, as nossas casas, os nossos lares, as músicas que foram entoadas aqui em louvor ao Senhor, em exaltação ao teu santo nome, as orações que já se fizeram neste lugar, a tua palavra que já foi lida aqui, ó Pai, e agora nós precisamos ouvir a tua voz, necessitamos disso, ó Pai. O mundo inteiro precisa de ouvir a tua voz. Tua palavra é a verdade. Da tua boca só sai a verdade, porque a verdade é a essência do Senhor, ó Pai. Por isso, com a tua verdade, fale aos nossos corações. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira carta de Pedro é considerada uma das cartas mais pastorais do Novo Testamento. Então ela enfoca no auxílio, no fortalecimento dos leitores dessa carta. Que na origem, esses leitores essa carta foi endereçada aos cristãos ali da região que ficava bem ao norte de Israel, entre o Mar Negro, o Mar Egeu, o Mar Mediterrâneo, bem lá ao norte de Israel. E aí os irmãos podem acompanhar quem são esses cristãos, quais são as descendências desses cristãos, aí no capítulo 1, no verso 1, porque vai estar endereçado a eles. Mas notório é que até hoje, até os dias de hoje, o propósito dessa carta é continuar em auxiliar e fortalecer a vida daqueles que a leem, que meditam nela, que buscam ela, e isso para que a gente se mantenha firmes na conduta cristã em toda e qualquer circunstância. Há uma sequência aí nessa carta de exortações à igreja, e aí a toda a faixa etária da igreja, a todas as questões nossas, não só como cristãos, como igreja, mas também no nosso relacionamento aí com o mundo. Então tem aí deveres com os não crentes e autoridades em nossas vidas, está aí no capítulo 2, de 11 a 17, deveres dos que prestam serviços a outros, né? Os empregados, aqueles que estão trabalhando, seja em qual for sua área, está aí também deveres que a carta nos orienta, no capítulo 2, do verso 18 ao verso 23. Tem deveres aos casados, para os casados, aí do capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Também fala do amor fraternal que devemos ter, aí do capítulo 3, do 8 ao 12. A prática do bem e a paciência em nossas vidas segundo Cristo, segundo aquilo que Cristo nos dá, também aí do capítulo 3, verso 13, até o capítulo 4, verso 19. E aí a gente chega no capítulo 5, que temos os deveres do ministério pastoral. Tem
vários outros conselhos para toda a igreja, jovens, adultos, idosos, crianças, tem conselhos para todos nós aí, e também chega no final da carta com as saudações e a bênção final. Então, no capítulo 5, a carta traz uma exortação atual para a gente, para toda a igreja. E aí é interessante perceber que Pedro, no início da carta, lá no capítulo 1, ele se apresenta como apóstolo. Aliás, tem muita gente aí se apresentando como apóstolo hoje em dia. Isso é complicado. É complicado. A gente sabe quem foram os apóstolos. A Bíblia diz quem foi apóstolo de Cristo. Mas Pedro se apresenta no início aí como apóstolo, e já aí na conclusão, no capítulo 5, no inicinho aí, ele vai se apresentar como presbítero, ou seja, um pastor, um irmão daquele rebanho, e de forma igual a esses. E aí, por ser igual, ser pessoa, ser um ser humano, gente como a gente, Pedro passa a nos exortar aí, e dizendo que é para a gente lançar toda, não é uma ou outra ansiedade que vem ao nosso coração, mas toda ansiedade que vem sobre nós, colocar isso para Deus. E aí ele diz, porque é o Senhor Deus quem cuida de nós. E aí ele fala aí, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro com certeza vivenciou muitos momentos difíceis na vida dele. Nós sabemos disso. Esses que conhecem a palavra de Deus, conhecem a história desses discípulos, esses apóstolos, a gente sabe que Pedro e os outros vivenciaram muitos momentos assim, circunstâncias difíceis. E aí eu fico imaginando o nível de ansiedade que devia estar. A gente já falou aqui, mas eu fico só lembrando do barquinho ali, eles no barco, uma tempestade, e o nível de ansiedade, falando, não, vamos morrer. E Jesus ainda está dormindo. Mas é por ele ter passado isso e convivido com Cristo, ao lado de Cristo, ter caminhado com Cristo, ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele pode falar dessa forma para a gente, com conhecimento de causa, por ter experimentado todas as coisas. Strong, que é um exegeta, uma pessoa que estudou bem o hebraico, o grego, ele fala que uma palavra que melhor traduz a palavra grega aí no original de ansiedade é estrangulamento. Então ele traz a ideia de que a ansiedade é sufocar, é como apertar o pescoço de alguém com o fim de tirar o ar. E aí, com isso, tirar a vida da pessoa. A ansiedade faz isso, vai nos estrangulando, vai nos sufocando, ao ponto que tem gente que passa mal mesmo, literalmente. E outros passam também um grande mal, que é emocionalmente. Isso só vai complicando. E um abismo vai levando a outro abismo. E é quando a gente vê o que a ansiedade quer fazer, é justamente nos sufocar, tirar o nosso fôlego, e aí a gente perde a vida. É como se a gente estivesse na condição de um pugilista, num ringue. E aí o cansaço, a gente está exaurido por causa daquela luta e aquele sufocamento, falta ar, e aí a gente só fica esperando mesmo o golpe final ali para ser nocauteado. E assim, dessa forma, perder a luta de vez. Só que a palavra de Deus nos instrui com o propósito de nos tirar desse estado, esse estado de sufocamento, que vez ou outra vem sobre nossa vida. A ansiedade vem sobre a vida de todo mundo, praticamente todo mundo. Sempre tem alguém ansioso por alguma coisa. Sempre tem. Só que a Bíblia nos fortalece dizendo que lance toda, não é uma nem outra, como já disse, toda a ansiedade sobre Deus. E aí vocês podem dizer, ok, a Bíblia diz isso, mas e aí, como fazer isso? Então aí a gente precisa saber, e aí o Éder Levi, a Nathalie e a Adassa sabem, porque já tem uma lição para a próxima quinta, eles trazerem para mim por escrito ali, quem é Deus para eles? E eu estou dizendo aqui a toda a igreja, vai depender dessa questão de lançar toda a ansiedade sobre Deus,
vai depender de quem é Deus para você. Quem é Deus na sua vida? O que Deus pode fazer? Qual é a sua crença nesse Deus vivo? Nesse Deus da palavra da verdade? Qual é? A palavra vai dizer isso para a gente. A gente precisa entender isso de fato para que a gente possa lançar sobre Ele toda a ansiedade e saber que Ele, ter a certeza que Ele cuida de nós. A pergunta é, você tem a compreensão exata de quem Deus é para você? Se não, se você tem, amém. Então você pode com certeza confiar nesse Deus e lançar as ansiedades da sua vida sobre Ele. Na certeza que Ele vai cuidar de você. Mas se não, deixa a Bíblia te dizer quem é Deus e o que Ele faz por você. E aí, a primeira lição que a gente pode tirar aqui é que Ele é o Deus criador de tudo e de todos. Aí vocês vão falar, é isso mesmo, nós cremos nisso. Mas abra lá sua Bíblia no Salmo 146 e você, nosso amigo, nosso visitante, aquele que ainda não tem tanta intimidade com essa palavra, saiba que a Bíblia diz isso. Salmo 146, verso 6. Salmo de número 146, o verso 6 vai dizer o seguinte, que Deus, foi Ele quem fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles. E esse Deus é o que guarda a verdade para sempre. Então está aí, Ele é o Deus criador de todas as coisas, do universo. Deus é o criador do universo, dos céus, da terra, do mar e tudo que neles existem. Isso significa que Ele também criou a mim e a você. Ele é o nosso Criador. E só quem cria algo tem poder para lidar com as situações referentes a essa sua criação. Se você desenvolve algo, cria algo, seja um mecanismo, seja o que for, se você é o criador daquilo, você sabe como funcionam as coisas. E você sabe também lidar com as situações daquilo ali. E a gente precisa ter essa certeza. O Criador pode sim cuidar. Se você não compreende ou não crê nessa verdade de que Deus é o seu Criador, aí vai ser difícil compreender ou crer que Ele tem poder para cuidar de você. Jesus fala, e isso a gente leva muito com respeito à salvação nossa. Ele fala que as ovelhas, aqueles que estão nas mãos dele, as ovelhas dele, ninguém pode arrebatar de suas mãos. Mas a gente pode levar isso também com cuidado dele sobre nossas vidas. Ninguém pode fazer nada conosco se Deus não permitir. Deus tem todo o poder para cuidar da gente. E é isso. Se você não compreender isso, vai ser difícil. Então, porque é isso que vai fazer toda a diferença quando a ansiedade aparecer na sua vida de forma grandiosa, aquela onda gigante vindo quebrar sobre você. É isso que vai fazer toda a diferença. Você precisa saber que Deus é o seu Criador e Ele vai cuidar de você. E aí, a segunda lição. Deus é o auxílio e a esperança daqueles que creem nele. Deus é isso. E se você está com sua Bíblia ainda aberta aí, mantenha aí no Salmo 146. A gente leu aí o verso 6, que diz que Ele é o nosso Criador. E aí, se você voltar um verso aí, o verso 5, nós vamos observar a condição que Ele nos dá para nos livrarmos das ansiedades que vêm sobre nós. E aí vai falar, bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Nós lemos aqui no Salmo 34, verso 4, que Ele nos livra dos nossos temores. A gente precisa ter confiança nesse Deus. O auxílio dele é algo tremendo para as nossas vidas. É o que é necessário para as nossas vidas, é o auxílio de Deus. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos vestir, nós precisamos de saúde, mas isso virá com o auxílio de Deus.
Não vai adiantar nada a gente ganhar o mundo, e aí de novo referente à salvação, mas também podemos tirar para nós, não vai adiantar nada ganharmos o mundo e perder a nossa alma. Deus, Ele vem ao nosso auxílio. Aquele que entende isso é bem-aventurado, é feliz. Aquele que entende que Deus é o seu Criador e que tem todo o poder para cuidar de tudo. Essa pessoa é que vai experimentar esse auxílio de Deus. E a esperança dessa pessoa sempre estará no que Deus pode fazer. Uma pessoa como essa, ela vai ser como as pessoas que a gente vê na Bíblia, que confiaram no Senhor. Não teve ninguém na Bíblia que confiou no Senhor que foi decepcionado. Passou momentos difíceis, mas quando a confiança está, a nossa esperança está posta no Senhor, nosso Deus, a gente não sai decepcionado. Essa pessoa é a que vai experimentar o auxílio e a esperança dela está sempre no que Deus pode fazer. A pessoa que crê em Deus, gente, recebe o auxílio dele. Isso faz, de fato, a pessoa ficar cheia de esperança, uma esperança viva, não é uma esperança, tomara que isso, não é isso. É a fé. É a fé, como diz lá em Hebreus 11:1. Não estamos vendo, não estamos sentindo, não estamos tocando, nada. Não tem nada. É como aquele dia que você fala, hoje o céu está limpo, não tem nada, e de repente, do nada, aparece uma tempestade. Ou o contrário. Tem uma tempestade na sua vida. E se Deus falar, cesse, vai cessar. A gente sabe disso. Por isso, cada um de nós precisa ter este Deus, o Deus de Jacó, por nosso auxílio. E a nossa esperança precisa estar nele. É isso que vai livrar qualquer coração dos malefícios da ansiedade. É crer nesse Deus. Nada mais útil para lidar com a ansiedade do que a alegria de ter auxílio e esperança naquele que criou todas as coisas. As pessoas que põem sua esperança no Deus vivo, crê e recebe dele auxílio em todo o tempo. Penso agora em Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 jovens que não se prostraram diante de uma estátua do rei da época deles. Olha, eles tinham sido levados cativos para um outro reino. Esse reino chegou na vida da nação deles, tomou eles como cativos, como exilados, e começaram a chegar sobre eles e tratar eles de forma diferente. E aí o que acontece? Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei, quando este os ameaçou de jogá-los numa fornalha de fogo. Uma situação, imagina você nessa situação. Alguém vem, te escraviza e fala, você vai fazer isso. Você tem que fazer isso. Você fala, isso está indo contra o meu princípio. O princípio, a minha crença, a minha fé no Deus que pode todas as coisas. Então, a situação é dificílima, é uma situação de morte. Era situação de morte para eles. Aí eu fico pensando no nível de ansiedade. Não só deles, porque tinha muita gente de olho neles. E aí, eu acredito que qualquer um de nós estaria com esse nível de ansiedade lá em cima, lá nas alturas. E aí vale a pena ler e ouvir aqui, e os irmãos podem acompanhar, a resposta deles. Lá no livro de Daniel, no capítulo 3, final do verso 15, o rei diz a esses 3 jovens, se não a adorardes, ou seja, a minha estátua, serei lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E aí o verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor,
Não necessitamos te responder sobre este negócio. Falou, se vocês não me adorar a minha estátua aí, eu vou lançar vocês agora no fogo. E eles falam, não preciso nem te responder. Sobre isso aí, não preciso nem te responder. E aí o verso 17 fala o seguinte, eles dizendo ao rei, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. E ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E aí o verso 18, olha a resposta deles. E se não, quem vai nos livrar é Deus. Mas se ele não quiser, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eu não sei quanto aos irmãos e irmãs, mas é esses que põem a sua fé totalmente nesse Deus vivo. Se é para morrer, eu vou morrer. Mas saiba que Deus pode me livrar. Mas se é isso que Deus tem para mim, ok. São essas as atitudes dos que se livram de toda ansiedade, porque é dessa forma que você lança elas sobre Deus. E eles lançaram. Pensa, tenta imaginar. Eles sendo carregados para ser jogados dentro de uma fornalha de fogo e foram lançados, porque falou, nós não vamos prostrar. Que depois dessas palavras aqui, o rei manda pegar, diz a palavra de Deus que até os guardas que chegaram perto da fornalha, ela estava tão quente que até eles se queimaram. E aí, quando o rei lá de cima olha para dentro da fornalha, não vê 3 pessoas, vê 4. E fala, e um tem um semblante de Deus, de um Deus, um anjo. Se Deus quiser, Ele nos livra de qualquer coisa. Mas se não, a nossa fé deve continuar nele. No Deus Criador de todas as coisas. E aí, a gente sabe disso. São essas pessoas que têm a certeza dentro dos seus corações de que Deus é o Senhor e que Ele cuida de cada um de nós. E aí nós vamos para a terceira e última lição. Deus é o Senhor, você precisa compreender isso. Deus é o Senhor de tudo e de todos. E aí sim, Ele cuida dos que creem nele como Senhor de suas vidas. Jesus Cristo está sentado no trono do universo, à direita de Deus Pai. E Ele tem todo o poder, isso é a palavra de Deus, do próprio Deus diz isso. Que Ele tem todo o poder, Ele tem todo o domínio, toda a autoridade sobre tudo e todos. E aí Pedro diz lá em Atos, no capítulo 2, verso 36, ele fala assim para os religiosos, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E nós precisamos ter essa certeza também. Você tem ou não essa certeza no seu coração? De que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor, e se vocês ainda não fecharam suas Bíblias, por favor, abram aí de novo no Salmo 146 e voltem aí a partir do verso 7. Pois aí nós podemos verificar o muito bem que Deus nos faz, né? As muitas coisas que podem nos causar ansiedade, mas que o Senhor está cuidando de nós. E aí, dentre elas, se a gente voltar aí no Salmo 146, verso 7, a gente pode perceber aí a opressão da alma. Quantas pessoas oprimidas. A gente pode ver aí a falta de sustento, isso tudo traz ansiedade. A falta de sustento, o que comer, do alimento. A gente pode ver as prisões que o medo que este mundo tem lançado sobre tantas pessoas, as prisões que o medo traz e vai nos encarcerando. A falta de enxergar um caminho, uma saída. A gente tem como ser humano, a gente quer sempre
ter o controle e ver para onde a gente está indo. O abatimento pelas falhas cometidas, isso nos abate. Às vezes a gente falha, tanto com Deus como com os homens. E isso nos abate muitas vezes. O se sentir só, solidão, como a de um estrangeiro, uma pessoa que está num país distante sozinho. E se sentir privado também de uma família. Órfãos e viúvas, sem pais, sem cônjuges. Viúvas, né? Ou viúvos. Mas quando Deus é o Senhor de nossas vidas, irmãos e irmãs, ou seja, quando aquilo que Ele diz para nós, pela Sua palavra, nós o obedecemos, e isso é fazer dele o Senhor das nossas vidas, é obedecê-lo em tudo que Ele diz. Aí nós podemos ter plena certeza de que Ele é. E aí o verso 7, é o que faz justiça aos oprimidos, é o que dá pão aos famintos, é o Senhor que solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, já aí no verso 8, o Senhor ama os justos, e no verso 9, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva. Esse é o nosso Deus. É isso que Deus faz em nossas vidas. Quando eu leio isso, eu penso em como poderia estar o coração de Abraão quando ele estava levando Isaque para aquele sacrifício. Porque Deus o pediu o filho dele. E nós que somos pais, nós podemos tentar imaginar isso. Deus nos pedindo o nosso filho, os nossos filhos. E ele vai caminhando por 3 dias. Qual era o nível de ansiedade de Abraão? A palavra de Deus diz que ele creu em Deus. E foi. Hebreus 11 vai dizer algo sobre ele. Que ele tinha consciência, ele sabia, ele tinha certeza que Deus pediu o seu filho, mas se Deus quisesse, ele ressuscitaria o seu filho. Eu fico pensando na obediência de Abraão a Deus. Mas aquele caminho de 3 dias até aquele monte, como estava o coração de Abraão? Nós que somos pais, ou você jovem, você adolescente ainda, que não tem filhos, pensando na pessoa que você ama, seus pais, ou um irmão, uma irmã, Deus te pedindo isso. Como estava o coração de Abraão? Lá em Hebreus 11, 17 e 18, diz que ele sabia que só o Senhor poderia ressuscitar o seu filho. Ele sabia que Deus, o Senhor, cuida daqueles que o amam, daqueles que são dele. É isso que nós precisamos ter. Você precisa saber e crer que a vontade de Deus, Salmo 146, 7, é fazer justiça sobre as opressões que vêm sobre você. Ele deseja te alimentar não só com o alimento físico, o pão nosso de cada dia, mas com o alimento espiritual dele, que vai dissipar essas ansiedades nos nossos corações. Ele deseja livrar sua vida das prisões que este mundo impõe e que te fazem viver com medo. Tem muita gente vivendo com medo. Mas Deus nos tira dessas prisões. Deus deseja abrir os nossos olhos para aquilo que Ele preparou para todos os que nele creem. Os planos de Deus são planos de paz, não de mal, para as nossas vidas. Nós precisamos crer nisso. Ele deseja te segurar pela mão, te levantar do abatimento que talvez as falhas, os pecados na sua vida fizeram você cair. Ele está pronto para te levantar, tirar desse abatimento. Deus deseja ter comunhão com você para que você nunca mais sinta solidão. E olha, feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que tem comunhão com Cristo. Não sente só. Por mais sozinho que ele esteja nesse mundo, não sente só. Deus deseja te dar uma família para que você seja amparado e para que você compartilhe de tudo dessa família. Nós somos essa família de Deus, porque Ele deseja te dar uma família dele para a sua vida.
Quem pertence à família de Deus não é órfão, não é viúvo, não é viúva. Deus nos ampara. Mas a gente precisa também entender que o final aí do verso 9, do Salmo 146, a parte B aí do verso 9, diz que o Senhor transtorna o caminho dos ímpios. Para aqueles que não creem ou que não desejam obedecer os seus mandamentos, a Bíblia os chamam, esses que desobedecem ao Senhor, de ímpios. E esses, diz a palavra, o Senhor transtorna. Significa que esses não têm condições de se livrar da ansiedade que os abate. Quando a ansiedade vem, estrangula. E aí a gente tem visto aí pelo mundo, muita gente fazendo muita loucura, muita gente querendo tirar sua vida, muita gente querendo matar outros, odiando, fazendo de tudo, só o mal. Porque o nível de ansiedade é tão grande na vida dessas pessoas e eles não conseguem reconhecer que Deus é o auxílio, Deus é o Criador, Deus é aquele que vem e te levanta e te sustenta. Esses não têm condições de se livrar da ansiedade, são escravos dos desejos que dia a dia trazem mais e mais ansiedade. Quantos duvidaram do cuidado de Deus e tentaram tirar o controle de suas vidas das mãos do Criador? Quantos? Lembro-me agora de Saul, o rei Saul. Tentou controlar o que ele queria. Outros reis de Israel. Lembro do próprio Judas. Estes, por causa do que viam com esses olhos, nós cantamos aqui que nós não somos guiados por nossa vista, pelo que vemos. Não olho as circunstâncias, não me guio por aquilo que eu estou vendo, por vista. É dessa forma que a gente se torna feliz, se torna alegre. É confiando no Senhor, em fé. Esses aí que eu falei, que eu mencionei, por causa do que vinham e desejavam, não se humilharam diante da poderosa mão do Senhor e agiram com soberba. Voltando lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. No verso 7, a gente precisa ler o 6 e o 8 também. O 6 diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. O verso 7 que lemos, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E aí o verso 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Certo de que sofrimentos, verso 9, né? Iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Mas Deus tem cuidado de nós. A ansiedade para essas pessoas que a gente mencionou aqui acabou por tomar conta de suas vidas. E eles se sufocaram, foram estrangulados por essa ansiedade e perderam suas forças literalmente. Esses, de fato, perderam a vida. A lição aqui é que ao identificarmos as ansiedades que o mundo provoca, porque o mundo provoca essas ansiedades, ele vem para cima de nós como uma carreta desgovernada. E você fala, meu Deus, e agora? Precisamos nos lembrar do que Jesus disse, que estaria conosco todos os dias. Lembre-se de que Ele não está mais numa manjedoura, Ele não é aquele menino Jesus, aquela criança. Lembre-se que Ele não está mais naquela cruz, Ele venceu aquilo lá. Lembre-se de que Ele não está mais no túmulo, Jesus vive e reina sobre tudo e todos. Ele deve ser o Senhor da sua vida. Precisamos compreender que Deus é o Criador de tudo e de todos. Que Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa esperança, Ele é o Senhor de nossas vidas e que Ele cuida e continuará cuidando de cada um que crê em seu
poderoso nome. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Precisamos crer nesse Deus. Eu gostaria que você, se quiser e puder, feche seus olhos. Pense agora e reflita aí diante do Senhor. O que tem te causado essa ansiedade que está te sufocando? Está tirando a sua paz? No mundo, nós lemos aqui, nossa irmã Michele também leu aqui, falou aqui, que nós teremos aflições. Mas Jesus está te dizendo agora, meu irmão, minha irmã, nossos amigos, nossos visitantes, aqueles que nos assistem, que Ele venceu o mundo. Ele quer te dar paz, não como o mundo dá. A paz que vem dele excede todo entendimento. A paz que vem dele refrigera a nossa alma. A paz que Jesus quer te dar, não importa as circunstâncias da sua vida, você não vai parar de olhar para Ele. A sua fé estará nele. E saiba que Ele vai conduzir a sua vida. Por pior que esteja a situação, Ele quer e vai conduzir a sua vida. Basta compreender uma coisa só. Quem é Deus para você? O que é a palavra dele para a sua vida? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Porque conforme a gente está vendo o mundo, a história do mundo, a gente vê que Deus tinha razão e Deus já nos disse como estaria o mundo. E vai chegar aquele dia, e está chegando. O dia que todos vão se encontrar com o Senhor. E o que vai, de fato, fazer diferença na sua vida é se você creu em quem Ele é para a sua vida. Busque ao Senhor, entregue a sua vida a Ele. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Fala, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. E tudo que eu estou passando eu quero lançar sobre o Senhor. Me ajuda, Pai. E se você está fazendo essa oração agora, você que está nos assistindo pela transmissão, você que está aqui dentro, eu vou orar com você. Você está orando a Deus. Você está buscando o Senhor aí no seu coração. Mas eu quero orar com você também. Pai Santo, Pai querido, como é bom saber que o Senhor é o nosso auxílio. Como é bom saber que o Senhor é um socorro bem presente em tempos de tribulação, Pai. Estamos vivendo, o mundo inteiro está vivendo uma tribulação. Não só a pandemia, mas tantas outras coisas. O ódio entre o ser humano, Pai. A fome, a ganância de poder, de autoridades. Pai, nos ajuda. Eu, Pai, meus irmãos e irmãs aqui, nós clamamos pelo Teu auxílio. A ansiedade que está sobre nossa vida, Pai, lançamos sobre o Senhor agora, porque cremos que o Senhor cuida de nós. Por isso, ó Deus, conduz os nossos corações, a nossa mente. Traz a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e mente em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Pai. Conduza cada um aqui agora que está numa situação difícil, Pai. Mostre a eles que o Senhor é Deus e não há nenhum outro.
Traz a paz, ó Pai, a esses corações. Abre os olhos, mostre o caminho, ó Pai. E que cada um de nós aqui, Senhor, movidos pelo Teu Santo Espírito, possamos crer, confiar e obedecer na Tua palavra. Ser com cada lar aqui representado. São pessoas aqui com ansiedades, mas são pessoas aqui orando também por outros parentes, amigos, familiares que estão ansiosos, ó Pai, que estão em situações difíceis. Que a Tua boa mão esteja com a vida de cada um deles. Suplicamos, ó Pai, cientes de que o Senhor é o nosso Deus, Criador. O Senhor é o nosso auxílio, é a nossa esperança. O Senhor de fato é Senhor de nossas vidas. E é por isso que nós oramos a Ti, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe e até às 19 horas, se Deus quiser, se Deus permitir, e se Jesus não estiver voltado, não voltar até lá. Deus os abençoe.